Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas da manhã, 29 minutos. Já está posicionada a extração, captura de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e vários outros expoentes da OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. São terroristas faccionados para o delipêndio global. O seu produto é o narcotráfico, fentanil, ópio, todos da máfia da China e também entrepostos da Rússia, do Putin. Todo este procedimento ele tem que ser erradicado através da captura dos líderes do narcotráfico global. No caso, o Matuto, o sujeito que vende 500 mil toneladas, conhecido ou se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin. O seu primeiro escalão, segundo escalão e terceiro escalão de estrutura do governo federal do Brasil. Eles branqueiam através do sistema financeiro do Brasil 4 bancos e 127 bancos do narcotráfico global. Todos eles posicionados em bolsa, todos eles posicionados em todas as fintechs. Então, nós temos que proceder imediatamente. Hoje, dia 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas 31 minutos. Pode ser que neste momento esteja sendo levado o Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin, como também os seus ministros do primeiro, segundo e terceiro escalão, todos eles já acautelados à prisão perpétua por crime do narcotráfico. Lei Clinton. Arresto de todo o capital em qualquer lugar do planeta, também dos seus sócios. Tudo isto já com vastas provas, cientes, e que todos sabem que todos colocaram a administração na mão desse psicopata, que ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, mas que não é Luiz Inácio Lula da Silva. É um impostor que trabalha para um conglomerado financeiro global. Então o crime, ele é contumaz. Então todos os atos que foram processados, assinados pelo executivo através dessa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, não existe mais. Não existe mais reforma tributária, não existe mais a administração da fazenda, porque todas as tabulações são fraudulentas. É tudo fraude. É tudo um grande calhamaço de tributaristas que se esqueceram de como proceder matematicamente. Então,
eles elaboraram um grande default global, mundial, que atingiu o BRICS, que atingiu toda a liquidez do planeta. Então, nós temos que levar acautelado imediatamente esse sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e outros, que estão posicionados na parte do comitê chinês, da máfia chinesa, no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos eles serão extraídos hoje, dia 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas 33 minutos. Quem está falando é o senhor interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, da Corte de Justiça de Haia e outros feudos, que estamos na investigação desta trama globalizada para estabelecer a Terceira Guerra Mundial, que está fadada ao fracasso. Então, nós vamos proceder imediatamente. Não temos mais o que esperar. São narcoterroristas através de empoderamento, de medidas opressivas e morais, a querer submeter e subjugar o povo. Então, nós temos que tirá-los antes que aconteça uma catástrofe, como está sendo no Irã, como está sendo em toda a Europa. Vamos proceder imediatamente. Por favor, viralize isto. Conforme determinação de 125 países e também das tropas lideradas através do combate do narcotráfico global, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, localizado 55 Brasil, 21 Rio de Janeiro, telefone 997420789. Por favor, nos ajudem com o que puderem. Temos que pagar a internet todo mês. O tempo voa e nós sempre estamos com atrasos. É muito difícil este combate, mas estamos juntos até o fim. Gratidão, povo que eu amo. Um abraço e aguardamos os acontecimentos. Maiores informações, conforme autorização de relatório, faremos para os generais em campo. Selva! As operações de contra-espionagem de 60 agências de inteligência. Vamos ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tiapano, interventor no Tribunal Penal Internacional, interventor no Tribunal Internacional do Brooklyn, interventor no Supremo Tribunal Mundial. Estamos relatando os fatos que não foram levados à publicidade. A Lei Magnificat, ela opera para individualizar todos aqueles oportunistas, terroristas, pessoas de má índole, que estão em cargos públicos e querem se favorecer através de delipêndio do tesouro do país que eles exercem esses cargos, em 196 países na ONU. Então, vamos ao relatório. Em 4 de dezembro de 2025, foi adquirida toda a produção de terras raras até 2030 por empresa americana. O contrato foi firmado. O material a ser trazido à superfície ainda não foi processado, mas já foi pago.
460 bilhões de dólares. Que lógico, eles têm uma logística de procedimento. Sabemos que este governo não vai ter acesso a esta possibilidade. Vamos então para o segundo episódio. 2 caças da OTAN, 2 caças russos, foram subornados com 3 milhões de dólares cada um. 3 milhões de dólares pagaram para 2 pilotos russos, para que estes deixassem os caças russos, as ogivas nucleares, para dinamitar, jogar as bombas numa base militar da OTAN na Ucrânia e estabelecer a Terceira Guerra Mundial, toda a Europa, todos os Estados Unidos contra a Rússia. Então a inteligência russa efetivou este procedimento. Entendam, ou seja, falsa bandeira, né? O crime de falsa bandeira. O sujeito suborna os russos entregam os aviões, as bombas, e você dinamita, ou seja, você explode a base da OTAN, provocando a Terceira Guerra Mundial. O que vai acontecer com tudo isto? Vamos pegar os elementos que subornaram com 6 milhões de dólares aos 2 pilotos russos. Já temos todos os nomes deles em 27 países da União Europeia que quiseram estabelecer a Terceira Guerra Mundial contra a Rússia, envolvendo até os BRICS. Então, vamos proceder com mais revelações. O procedimento que estes elementos metidos a cagar cheiroso, colocar medo, dizer que vai matar, que vai torturar, que vai prender. Matar eles não dizem, né? Mas a intenção deles é essa. Enfiaram a faca no Bolsonaro, mataram muita gente inocente nos presídios, tem 7 defuntos. Na conta do Alexandre de Moraes, esse careca filho de uma puta. Conjuntamente com essa falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva. Então nós chegamos até o envolvimento das emendas do Centrão. O Centrão, partido político, desse sujeito que nunca é de direita, nunca é de esquerda, ele estabeleceu todas as transações dos partidos do PT, das emendas PIX. Então a casa caiu para o Centrão, entendeu? Então todo mundo, desde domingo, e eles dizem, mas o que está acontecendo? Está todo mundo nervoso? Não está dando a revelação? Não, meu amigo, enquanto vocês aí estão discutindo o sexo dos anjos, se vão caçar um, vão caçar outro, se vai ficar para o ano que vem, se não vai ficar para o ano que vem, nós estamos trabalhando. E o trabalho é efetivo. Entendeu? Então nós estamos caçando. Então o sujeito que caiu na lei Magnificat não tem como sair. É um dossiê que vai ser utilizado de formas de, vamos dizer assim, negociar, ou vamos dizer assim, botar para rolo, acabar com você, com tua vida, com quem se meter com você, com todos os bancos. Entendeu, meu amigo? Então, vocês se meteram com as pessoas erradas. Vocês criaram a Terceira Guerra Mundial contra os Estados Unidos da América, contra um senhor que ele é um estadista. É o senhor Trump. Entendeu? Então, quando você tem esse tipo de pessoas, você tem que entender que
Nós estamos para ganhar, não para perder. E estamos fazendo o nosso trabalho. Então, quando vocês dizem que tem que destruir é uma guerra islâmica, o Islã contra o povo judeu, não, é o turco Erdogan, esse turco filha da puta, que ele quer destruir a América dos Estados Unidos. A USAID do Biden, do Obama, do Bush, do Clinton, pagou mais de 8 bilhões de dólares só em passagens para que muçulmanos totalmente desorientados, levados pela ambição de se posicionar nos Estados Unidos, procederam a querer tomar os territórios dos Estados Unidos em vários estados. Então, a casa caiu. Nós estamos com os nomes de todos eles. Quem pagou as passagens? Ouviu, Obama? Quem pagou as passagens? O Biden. Temos tudo. E pasmem, chegamos também a toda a documentação das urnas fraudadas na reeleição do senhor Bolsonaro a segundo mandato contra Lula. Então, o Lula defunto, né? Então nós já estamos bem calçados. Agora é aquela história. Você acha que nós devemos botar uma azeitona na cabeça desses filha da puta? Ou nós vamos especificar e deixar para os chineses e para os russos e o Ayatollah Khamenei fazer a sua vendetta? Porque tenham certeza, eles aplicaram muito dinheiro com estes filhas da puta, traidores à pátria, em querer se estabelecer. E, bicho, eles vão querer fazer um massacre. Nós não temos capacidade de evitar, salvar a vida destes terroristas funcionários públicos que estão na estrutura da República Federativa do Brasil. Então a casa caiu, seus filhos da puta. Entendeu? Eu quero que vocês todos entendam. Quando você falece, você permanece durante 7 dias em estado de olhar para o seu corpo sem poder voltar para ele e nem desencarná-lo. E você sente tudo o que acontece. Você sente quando é levado à funerária, onde você é tratado da forma que for, você é vestido ou desvestido, você é lavado, você é treinado. E depois você vai para observar a disputa do cemitério. Você sente quando o cadeado do cemitério ele fecha. E ali vem a disputa do capiroto, do satânico, do Beuzebu, entendeu? Que ele vem te atormentar porque você era cínico, você era um filho da puta, que você mentia para todo mundo, falava para todo mundo que tu era bonzinho e tu era um filho da puta. Então você vai ser atormentado por eles durante 7 dias, entendeu? Você vai sentir tudo. Quando jogam a terra em cima do teu caixão, quando as formigas vêm te comer, quando teu corpo ele é todo esmagado, quando você entra a ser cremado, tudo você passa por isso, entendeu? E olha, isso tudo é porque você foi um filho da puta na vida, entendeu, meu amigo?
Então você que pensa que isso não vai acontecer contigo, espera e verás. Você vai ver como é que é, seu filho da puta. Entendeu? Não é uma questão de você dar um beijinho e aí você transou. Não, isso não é problema. Porque isso é sentimento. Isso é troca de carinho, afago. Mas quando você mente, quando você promete e não cumpre. Entenderam, seus filhos da puta? Então esse é o relatório. E vamos que vamos, porque hoje tem prisão. Muitas. Entenderam? Já estamos atrás do Alcolumbre, estamos atrás do presidente do Centrão, estamos atrás do Renan Calheiros. Entendeu? Ah, sabes aonde está a jazida? Na mina em Alagoas. 500 bilhões de dólares que esta administração do Lula não vai ver. Entendeu? Esse dinheiro não vai estar na mão dele. Porque ele não existe. Ele morreu, é um filho da puta. Conjuntamente com esse Gilmar Mendes, que ele está atrás da demarcação da Constituição de 1988, cláusula pétrea. As famílias que estavam assentadas, os índios que estavam lá, tudo pertence a eles. E aí ele, porque tem terras no Mato Grosso e amigos a querer tomar as terras que não compraram, roubaram, se estabeleceram no uso capião, todos eles vão perder. Entendeu? Tá ouvindo o Gilmar Mendes, filha da puta? Você e teu filho. E todos aí do Supremo Tribunal Federal. Vão pra puta que os pariu. Ouviram? Tá ouvindo? Quem tá xingando a mãe de vocês sou eu. Oscar Aníbal Chiapano. @gmail.com Mercado Pago. Esse é meu PIS de sobrevivência. Meu PIS de sobrevivência é meu e-mail. Meu PIS de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Meu PIS de sobrevivência é meu telefone celular 5521 99742 0789. Não vai ter chinês aqui querendo invadir o Brasil. Ele pode até querer tentar. Ele disse que vai mandar um navio de saúde, mas esse navio até agora não chegou. O navio brasileiro que foi fazer um tour lá na Venezuela, ele alega que ele estava patrulhando aquela área porque ele estava chegando na Amazônia. E aqui tem o navio do Irã, todos monitorando as costas, porque aí eles ficam vendo o relevo da costa, entendeu? Para você entrar com os barcos e subir nos edifícios, no penthouse, colocar a metralhadora .30, .50, começar a tirar a esmo nas pessoas que estão na praia, cortar a cabeça, colocar em estaca, fazer um terrorismo, sabe? São filhas da puta. Te prepara. Te prepara, brasileiro. Incrédulo. Filho de uma puta. Entendeu? Você desmascarando mentiras. Vai pra puta que te pariu. Você não cansa por esperar. Te prepara, filha da puta. Te prepara. Bom, tenham uma boa terça-feira. Tá bom? E vem quente que eu tô fervendo, filha da puta. Pra você subir mais rápido pro capiroto. Que ele vai achar você muito bonitinho. Tá bom, seus filha da puta? Encara. Tu não é macho? Hein? Tu não é gangster? Hein? Tu não é metido a Pikachu? A matador?
a cantar vantagem? Fala, filha da puta! Viraliza isto! Muito bom dia, dia 13 de janeiro de 2026, segunda live. Encontrado morto, El Chapo Guzmán. Alegam que era problema de saúde que ele tinha e foi encontrado morto na cela. El Chapo Guzmán entregou pendrive onde todas as elaborações, nomes, tramitações estão já no conhecimento de 60 agências. Estamos procedendo à captura e extração desse elemento que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, do Putin, do Xi Jinping, do também norte-coreano. Temos já todo o posicionamento também do Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Toffoli, Zanin, Dino. Todos vocês serão levados imediatamente, extraídos à prisão perpétua por enquanto, mas com agravo-me do narcotráfico global. Sentença, pena de morte. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu documento CPF 510 466 44734. Meu Pix é meu telefone celular 55 Brasil 21 Rio de Janeiro 997420789. Por favor, nos ajudem. Já temos as capturas. Estamos procedendo hoje, dia 13 de janeiro de 2026, horário, meio-dia 32 minutos. Viralize isto. El Chapo Guzmán é encontrado morto na cela e o pendrive já está em 60 agências de inteligência. Estamos procedendo imediatamente. Realmente, a gente vai até mudar de assunto, eu ia fazer um comentário, mas é que chega uma informação de última hora, é breaking news. O ministro Alexandre de Moraes acabou de negar aquele recurso apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro para tentar reverter a condenação dele. Quem traz essa informação é o Theo Cury. Theo, seja bem-vindo ao Bastidores CNN. Era um pedido feito pela defesa que vinha pedindo a prisão humanitária, prisão humanitária, prisão humanitária. O ministro Alexandre de Moraes deu de ombros e agora foi uma última tentativa de reverter a responsabilização dele, enfim, a condenação dele, acionando inclusive e relembrando o voto do ministro Luiz Fux. Conta pra gente o que alegou Alexandre de Moraes para negar esse novo recurso. Uribe, boa tarde para você, para a Tainá, uma excelente tarde para quem nos acompanha. A decisão de agora do ministro Alexandre de Moraes rejeitando esse novo recurso apresentado pela defesa do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro já teve um recurso negado em dezembro do ano passado, quando apresentou embargos infringentes que não cabiam naquele momento, uma vez que o caso dele já estava encerrado no Supremo, já havia transitado em julgado. A defesa ontem insistiu em um novo pedido, chamado nesse recurso de agravo regimental, insistindo também naquele voto do ministro Luiz Fux, que acabou sendo vencido, voto pela absolvição do ex-presidente da República no julgamento de setembro, na primeira turma do STF. O ministro Alexandre de Moraes, de maneira muito sucinta, rejeita esse novo recurso, esse novo agravo regimental apresentado, dizendo o seguinte: julgo prejudicado o agravo regimental, pois absolutamente incabível juridicamente a interposição desse recurso após o trânsito em julgado do acórdão condenatório e o início do cumprimento da pena
em regime fechado em relação a Jair Messias Bolsonaro. É um palavrão jurídico, mas o ministro diz, em linhas gerais, que a ação penal na qual o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão transitou em julgado em novembro, que isso aconteceu no dia 25 de novembro do ano passado. Isso significa que todos os recursos que podiam ser apresentados foram apresentados e que todos os recursos que foram apresentados foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Fim de papo. E, diante disso, o processo estava finalizado e o início do cumprimento da pena foi determinado pelo Supremo em novembro. Dito isso, não cabem novos recursos. É isso que o ministro diz. Absolutamente incabível juridicamente a apresentação de novos recursos quando o processo já acabou. E fim de papo. Essa é a resposta do ministro Alexandre de Moraes a esse novo pedido feito pela defesa do ex-presidente. Foram mais de 70 páginas de recurso desse agravo regimental apresentado ontem pelos advogados do ex-presidente. A resposta do ministro veio em 3 páginas, na verdade, 2 páginas de decisão do ministro Alexandre de Moraes, rejeitando esses novos recursos e, mais uma vez, mostrando que não cabem esses recursos, uma vez que o caso já foi finalizado e o ex-presidente já cumpre a pena a que ele foi condenado pelo STF desde novembro. Vocês conseguem imaginar um presidente tendo que explicar para outro presidente que seu país não tem o tipo certo de petróleo para evitar uma intervenção militar? Pois é exatamente isso que acabou de acontecer entre Brasil e Estados Unidos. E o mais assustador, aparentemente funcionou. Deixem-me começar pelo começo, porque essa história é tão absurda que parece roteiro de filme ruim, mas infelizmente é real. No último fim de semana, algo extraordinário aconteceu nos bastidores da política internacional. Segundo vazamentos de fontes do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump estava seriamente considerando o que eles chamaram delicadamente de mudança de vetor político no Brasil. Traduzindo do diplomatês, ele estava pensando em tirar o Lula do poder. Não estou falando de críticas de sanções econômicas ou de pressão diplomática normal. Estou falando de discussões reais dentro do Salão Oval sobre como remover um presidente democraticamente eleito de um país soberano. Um país que, vale lembrar, é a maior economia da América Latina e a 9ª economia do mundo. O gatilho? Uma mistura explosiva de paranoia geopolítica e rancor ideológico. Os serviços de inteligência americanos reportaram a Trump sobre a expansão da cooperação militar do Brasil dentro dos BRICS. Aquele bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Somou-se a isso a recente condenação de apoiadores de Bolsonaro aqui no Brasil e pronto. Na cabeça de Trump, Lula virou uma ameaça à estabilidade regional. No sábado pela manhã, Trump convocou uma reunião de emergência. E aqui, as coisas ficam realmente perturbadoras. Testemunhas presentes relatam que o presidente americano discutiu abertamente a necessidade de remover Lula do poder. Ele teria chamado nossa administração de ameaça à estabilidade da região. Um funcionário de alto escalão da Casa Branca, falando sob condição de anonimato, porque, claro, ninguém quer colocar o nome nessa loucura, revelou: o presidente estava determinado. Em certo momento, discutimos cenários de pressão diplomática dura e até apoio a instituições alternativas de poder no Brasil. Instituições alternativas de poder. Deixem isso afundar por um momento. Estamos falando de um presidente dos Estados Unidos em 2026 discutindo abertamente como derrubar um governo democraticamente eleito na América Latina. Como se estivéssemos de volta aos anos 1970. Como se o Chile de Allende, a Guatemala de Arbenz ou qualquer uma das dezenas de intervenções americanas no continente nunca tivessem acontecido. Ou pior, como se tivessem acontecido e dado certo. Aí vem o domingo, 16h15, horário de Washington, 18h15 aqui em Brasília. O telefone toca no Palácio do Planalto. Do outro lado da linha, Donald Trump. A conversa durou 38 minutos. E pelos relatos que vazaram, começou exatamente como vocês imaginariam. Um desastre. Trump foi direto ao ponto, do jeito Trump de ser. Acusou Lula de estabelecer uma ditadura marxista e de perseguir opositores políticos. Imaginem a cena: o presidente dos Estados Unidos ligando para o presidente do Brasil, chamando-o de ditador. A ironia é tão densa que dá para cortar com uma faca.
Mas aqui é onde Lula mostrou por quê. Independente do que você pensa sobre suas políticas, o homem é um político experiente. Em vez de revidar no mesmo tom, em vez de transformar aquilo numa briga de egos, ele fez algo inteligente. Explicou. Pacientemente, metodicamente, Lula detalhou a estrutura das instituições democráticas brasileiras. Falou sobre a independência do judiciário. Aquela mesma independência que muita gente aqui critica quando não gosta das decisões, mas que é fundamental numa democracia. Explicou que os processos contra apoiadores de Bolsonaro não foram obra dele, mas do sistema judicial independente. Lembrou que foi eleito em eleições reconhecidas internacionalmente, com observadores do mundo todo, e rejeitou categoricamente a acusação de ser um ditador. Até aí, diplomacia padrão, certo? Um presidente defendendo sua legitimidade democrática. Nada de extraordinário. Mas então a conversa tomou um rumo completamente inesperado. A discussão mudou para a segurança energética. E aqui entra a obsessão de Trump, o que ele chama de dominância energética americana. Trump levantou a questão do acesso aos recursos brasileiros como condição de lealdade. Leiam isso de novo. O presidente americano condicionou sua aceitação de um governo democraticamente eleito ao acesso aos recursos naturais daquele país. Não estamos no século XIX. Não estamos na era do imperialismo colonial descarado. Estamos em 2026. Mas aparentemente ninguém avisou Donald Trump. E foi aí que aconteceu algo absolutamente surreal. A equipe de Lula, preparada para essa possibilidade, apresentou um relatório técnico detalhado sobre as reservas petrolíferas brasileiras. E explicaram uma realidade inconveniente para Trump. O petróleo brasileiro não é simples. Nossas maiores reservas estão no pré-sal, aquelas camadas profundíssimas no fundo do oceano, abaixo de uma camada de sal. É uma proeza tecnológica extraordinária conseguir extrair esse petróleo. A Petrobras desenvolveu tecnologia de ponta para isso. Mas é caro, muito caro. E complexo, muito complexo. Não é como o petróleo do Oriente Médio, onde você praticamente espeta um canudo no chão e o ouro negro jorra. Não é como o petróleo da Venezuela, superficial e abundante. O petróleo brasileiro requer investimento massivo, tecnologia de ponta, anos de desenvolvimento de infraestrutura. E mais, as características químicas do nosso petróleo significam que ele precisa de refinarias específicas para ser processado eficientemente. Não dá para simplesmente bombear para os Estados Unidos e jogar nas refinarias deles. Seria necessário investimento pesado em adaptação de infraestrutura. Em outras palavras, o Brasil não tem o tipo de petróleo fácil e barato que Trump imaginava. E quando Trump entendeu isso, algo extraordinário aconteceu. O homem simplesmente perdeu o interesse. Marco Stevens, um analista especializado em América Latina, resumiu perfeitamente. Quando ficou claro que o Brasil não é uma fonte de petróleo rápido e barato, o interesse do presidente em restaurar a democracia naquele país esfriou consideravelmente. Ele literalmente resumiu: se não tem petróleo normal lá, deixa eles resolverem seus próprios problemas. Vamos parar um segundo e pensar sobre o que isso significa. Um presidente democraticamente eleito de um país soberano teve que apresentar um relatório técnico sobre geologia e engenharia de petróleo para convencer o presidente dos Estados Unidos a não interferir na democracia do seu país. Não foram argumentos sobre soberania nacional que funcionaram, não foi a Carta da ONU. Não foram tratados internacionais. Não foi o óbvio absurdo moral de um país interferir na democracia de outro. Não foi nem mesmo o fato de que ambos os países são democracias, aliados de longa data, membros das mesmas organizações internacionais. Foi a composição química do petróleo. A democracia brasileira foi salva pela complexidade geológica do pré-sal. Pensem nisso. Se nosso petróleo fosse mais fácil de extrair, se nossas reservas fossem superficiais, se a Petrobras não tivesse desenvolvido tecnologia tão complexa que tornou nossa exploração cara e difícil, estaríamos agora vivendo uma crise institucional sem precedentes. Trump teria seguido adiante. As instituições alternativas de poder teriam sido ativadas. O Brasil poderia estar à beira de um golpe apoiado pelos Estados Unidos. Tudo porque um homem em Washington decidiu que não gostava do presidente que nós, brasileiros, elegemos democraticamente. E a única coisa que o impediu foi: o petróleo de vocês é complicado demais, esquece. Isso nos leva a uma reflexão ainda mais perturbadora sobre o tipo de mundo em que estamos vivendo agora. Imaginem o absurdo da situação.
Nosso presidente teve que explicar para o presidente americano que não vale a pena derrubar nosso governo porque nossos recursos naturais não são convenientes o suficiente para ele. Isso não é relação entre iguais, isso não é parceria, isso não é aliança. Isso é um mafioso avaliando se vale a pena invadir seu estabelecimento com base no quanto ele pode lucrar com a operação. E o mais surreal, aparentemente essa é a nova normalidade. Esse é o nível de discussão que estamos tendo na política internacional em 2026. O presidente do Brasil precisa manter um dossiê técnico sobre a composição geológica e viabilidade econômica dos recursos naturais do país, não para fins de planejamento econômico, mas como argumento de defesa contra a intervenção estrangeira. Senhor presidente americano, por favor, não derrube nosso governo democraticamente eleito, porque, veja bem, nosso petróleo tem alta densidade e requer processamento específico. Que tipo de mundo é esse? É um mundo onde a soberania nacional virou negociável, onde democracia é respeitada apenas quando é conveniente, onde um presidente pode abertamente discutir derrubar outro governo, e a única coisa que o impede não é a lei internacional, não são as convenções diplomáticas, não é a decência básica, mas sim uma planilha do Excel mostrando que o retorno sobre investimento não compensa. E não pensem que isso afeta apenas o Brasil. Na segunda-feira de manhã, o Departamento de Estado dos Eclesiais emitiu uma declaração breve dizendo que os Estados Unidos respeitam a soberania do Brasil e continuarão o diálogo sobre comércio e tarifas. Lindo, não é? Quase poético. Respeitamos sua soberania, depois de passar o fim de semana inteiro planejando como violá-la. Mas o efeito desse incidente em toda a América Latina foi imediato e gelante. Todo presidente, todo governo da região agora entende. Sua sobrevivência política não depende apenas de governar bem, de manter instituições democráticas fortes, de ter apoio popular. Depende também de ter os recursos naturais certos, ou de não tê-los. Venezuela, por exemplo. O relatório menciona que a Casa Branca já redirecionou sua atenção para lá. E por quê? Porque a Venezuela tem exatamente o tipo de petróleo que Trump quer. Superficial, fácil de extrair, simples de processar. O fato da Venezuela estar em crise humanitária, de milhões terem fugido do país, de haver questões sérias sobre democracia e direitos humanos lá, isso é apenas conveniente. Fornece a justificativa moral. Mas agora sabemos qual é o verdadeiro motivador. Os analistas estão chocados, e com razão. Como disse um diplomata latino-americano falando anonimamente, sempre soubemos que recursos naturais influenciam política externa. Mas nunca imaginamos que seria tão descarado, tão direto, tão transacional. A mensagem para toda a América Latina é clara. Se você tem recursos que interessam aos Estados Unidos, e se esses recursos são facilmente acessíveis, sua democracia existe sob condição, a condição de permitir acesso a esses recursos. É neocolonialismo, sem nem mesmo o verniz de civilidade do colonialismo antigo. E isso nos traz ao ponto final, e talvez mais importante. O que fazemos com um presidente americano assim? Não estou falando como brasileiro necessariamente. Estou falando como alguém que observa o sistema internacional. Como alguém que entende que, gostem ou não, os Estados Unidos ainda são a maior potência militar e econômica do mundo. Suas ações afetam todos. Trump não é previsível no sentido tradicional. Ele não segue o manual diplomático. Ele não respeita as normas estabelecidas. Ele não se importa com precedentes ou com as consequências de longo prazo de suas ações. Mas ele é previsível em outro sentido. É transacional ao extremo. Tudo é uma negociação. Tudo tem um preço. E se ele não vê benefício imediato, direto, mensurável, ele perde o interesse. Isso cria um ambiente de instabilidade total. Porque como você negocia com alguém assim? Como você constrói alianças de longo prazo? Como você mantém a ordem internacional? A resposta curta é: você não consegue. Com um presidente americano assim, não dá para fazer nada que preste. Essa foi a conclusão de vários diplomatas europeus após o incidente. E eles estão certos. Não dá para confiar em tratados, porque ele pode rasgar a qualquer momento. Não dá para confiar em alianças, porque elas duram apenas enquanto forem convenientes para ele. Não dá para confiar em promessas, porque ele muda de ideia baseado no último relatório que leu ou na última pessoa com quem falou. E aqui está a verdade mais amarga de todas. Dessa vez,
deu certo por sorte, não porque o sistema funcionou, não porque as instituições internacionais nos protegeram, não porque a comunidade internacional se levantou em defesa da democracia brasileira. Deu certo porque nosso petróleo é geologicamente complicado. Essa é a defesa que temos. Essa é a garantia da nossa soberania em 2026. Características geológicas inconvenientes. O que acontece quando isso não for suficiente? O que acontece com o próximo país? O que acontece quando Trump decidir que sim, mesmo sendo complicado, vale a pena? Não temos resposta para essas perguntas, e isso deveria assustar todos nós. Este incidente marca, eu acredito, uma mudança fundamental em como entendemos relações internacionais no século XXI. Durante a Guerra Fria havia ideologia. Os Estados Unidos se opunham a governos esquerdistas na América Latina por razões ideológicas. Pelo menos era o que diziam. Havia toda uma estrutura de justificativas sobre conter o comunismo, defender a democracia, ironicamente, geralmente apoiando ditaduras militares, proteger o mundo livre. Depois da Guerra Fria, havia a retórica de direitos humanos, de construção de democracia, de ordem baseada em regras. Agora temos isso. Cálculo puro e simples de recursos. Quanto petróleo você tem? Que tipo de petróleo? Quanto custa extrair? Vale a pena o esforço político de derrubar seu governo? É honesto, de certa forma. Brutalmente honesto. Mas também é aterrorizante. Porque pelo menos quando havia hipocrisia, havia algum apelo a normas. Havia algum constrangimento. Havia alguma necessidade de justificar ações, de construir coalizões, de convencer aliados. Agora, não tem petróleo bom? Então tá, deixa pra lá. Para nós brasileiros, isso levanta questões urgentes sobre nosso lugar no mundo. Não podemos mais simplesmente assumir que nossa soberania é respeitada. Não podemos assumir que nossos processos democráticos são nossos. Não podemos assumir que as decisões que tomamos como país, através de eleições livres e justas, serão honradas pela comunidade internacional. Temos que estar constantemente preparados para justificar nossa própria existência como democracia independente. Temos que ter sempre à mão argumentos de por que não vale a pena nos derrubar. Isso não é paranoia. Isso aconteceu no último fim de semana. Enquanto vocês estavam com suas famílias assistindo televisão, vivendo suas vidas, o governo dos Estados Unidos estava ativamente discutindo como remover nosso presidente eleito. E a única razão pela qual não foi adiante é porque nossos engenheiros de petróleo são bons demais no que fazem. Então, o que fazemos com essa informação? Primeiro, precisamos fortalecer nossas instituições democráticas. Não porque isso vai necessariamente nos proteger de interferência externa, claramente não vai. Mas porque se vai haver tentativa de interferência de qualquer forma, pelo menos que seja num país com instituições fortes que possam resistir. Segundo, precisamos diversificar nossas parcerias internacionais. Um mundo onde dependemos excessivamente da boa vontade de um único país, especialmente quando aquele país é liderado por alguém tão imprevisível, é um mundo perigoso. BRICS, Mercosul, parcerias com Europa, com África, com Ásia, tudo isso se torna não apenas desejável, mas essencial. Terceiro, e talvez mais importante, precisamos de uma conversa nacional honesta sobre soberania no século XXI. O que ela significa? Como a protegemos? Quais sacrifícios estamos dispostos a fazer por ela? Porque uma coisa este incidente deixou clara: soberania não é mais algo que você simplesmente tem por direito. É algo que você tem que defender, negociar, justificar a cada dia. E aqui está a ironia final de toda essa situação. Trump provavelmente acha que saiu vencedor. Ele olhou para o Brasil, avaliou se valia a pena intervir, decidiu que não valia e seguiu em frente. Eficiente, prático, focado em resultados. Do ponto de vista dele, foi uma boa tomada de decisão empresarial. Ele provavelmente não entende ou não se importa com o precedente que estabeleceu, com a mensagem que mandou, com o medo que instilou em governos ao redor do mundo. Ele não vê que ao tratar países soberanos como empresas a serem avaliadas para a aquisição, ao reduzir relações internacionais a balanços de recursos naturais, ao descartar séculos de normas diplomáticas, ele está criando um mundo fundamentalmente mais instável. Um mundo onde ninguém confia em ninguém, onde cada país está por si, onde a lei do mais forte volta a dominar, sem nem mesmo a pretensão de ordem ou justiça.
Este incidente, que para muitos pode parecer apenas mais uma notícia bizarra num ciclo de notícias já surreal, é na verdade um momento definitivo. É o momento em que fica claro que as regras mudaram, que o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, com suas instituições internacionais e suas normas de comportamento entre nações, está genuinamente acabando. E o que está tomando seu lugar não é algo melhor. Não é uma ordem mais justa. Não é um sistema onde países menores têm mais voz, onde democracia é mais respeitada, onde soberania é mais sacrossanta. É um mundo onde o poder é a única moeda que importa, onde recursos naturais determinam não apenas riqueza, mas sobrevivência política, onde um presidente pode abertamente discutir derrubar outro governo eleito, e a única coisa que o impede é uma análise de custo-benefício. Com um presidente americano assim, realmente não dá para fazer nada que preste, não dá para construir parcerias duradouras, não dá para confiar em acordos, não dá para planejar o futuro, só dá para reagir, para se defender, para sobreviver mais um dia. E esperar que na próxima vez que alguém em Washington olhar para seu país com interesse, você tenha a sorte de que seus recursos naturais sejam geologicamente inconvenientes. Porque aparentemente, em 2026, é isso que passa por estratégia de defesa nacional. Que Deus ajude a todos nós. Além de torturar o Bolsonaro, que é isso que ele está fazendo, vamos dar o nome ao que está acontecendo. Isso é tortura. Tortura, aliás, é tão importante esse nome tortura, que a tortura é a única coisa, uma das únicas coisas. Tortura, terrorismo e crime hediondo são os únicos que não podem ser anistiados. Então a gente fala tanto que o Moraes acha que a anistia não poderia ser feita em relação aos réus do dia 8, a única anistia que não poderia ser feita é em relação a ele. Essa técnica, inclusive, é uma técnica de tortura, foi muito usada na China, em várias outras ditaduras, tá? Técnica de supressão sensorial, ou você coloca um som muito alto ou uma luz muito forte e dessa forma você desestabiliza a pessoa psicologicamente. É uma técnica usada para que as pessoas admitissem qualquer crime possível, né? Para que elas pudessem parar de ter esse sofrimento. E nós temos no Brasil um ministro da nossa Suprema Corte, o detentor de todo o poder brasileiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. Defesa de Bolsonaro aponta erro judiciário e entra com novo recurso no STF. É isso mesmo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. Os advogados pedem que o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu o ex-presidente, prevaleça e a condenação dele seja anulada. No pedido, os advogados também tentam levar o caso para o plenário completo da Corte. A peça alega que as condutas imputadas, como críticas ao sistema eleitoral, configuram liberdade de expressão ou meros atos preparatórios impuníveis. Não seriam, assim, atos de execução de crimes contra o Estado Democrático de Direito. No agravo, os advogados pedem a consideração de decisão anterior que negou o último pedido. A defesa apresentou os chamados embargos infringentes em 28 de novembro. O relator Alexandre de Moraes rejeitou o pedido em 19 de dezembro. No documento de 73 páginas, eles afirmam que o STF cometeu erro judiciário ao antecipar o trânsito em julgado enquanto ainda transcorria prazo para a oposição de embargos. A defesa afirma ainda que o que ocorreu é uma exceção inadmissível. O recurso é assinado pelos advogados Celso Vilardi, Paulo da Cunha Bueno, Daniel Tezer, Renata Calim, Domitila Collor e Eduardo Ferreira da Silva. Ontem à noite o Carlos Bolsonaro publicou uma imagem nas redes sociais dele, uma imagem do Bolsonaro, que mexeu demais com a gente. Um senhor de 70 anos, com vários problemas de saúde, por causa de uma facada que ele levou de um extremista da esquerda, que tem crises de soluços que demoram horas, e entre essas crises de soluço ele vomita, passou por mais de 10 cirurgias, não cometeu crime algum, absolutamente crime algum, a não ser o crime de levantar o patriotismo no Brasil.
está aí nesse momento, no banheirinho da cela onde ele está agora, preso por Alexandre de Moraes, sem direito à prisão domiciliar, mesmo tendo 70 anos e vários problemas de saúde. Uma camiseta escrito Bolsonaro 22, provavelmente uma camiseta que ele ganhou de presente de algum dos seus apoiadores. Ele adora essas camisetas de futebol. Mas essa imagem ela mostra o tanto que o sistema brasileiro não é apenas corrupto, mas ele é diabólico. O que o Moraes está fazendo é tortura. Ele está condenando o Bolsonaro à morte, algo que não existe na nossa Constituição. Mas é mais uma das coisas que o Moraes faz que não existe na nossa Constituição. Eu já coletei 142 assinaturas de deputados federais como apoiamento para entregar ao Fachin, presidente do STF, e ao PGR, pedindo prisão domiciliar para o Bolsonaro. Nós estamos agora coletando mais assinaturas. Nós estamos enviando também denúncias para todas as instituições internacionais, para a OEA, para a imprensa internacional, para denunciar o que está acontecendo. Mas parece que nada disso tem efeito, porque o Moraes ele não é uma pessoa normal. Ele não está nem aí para a opinião pública, ele não está nem aí para qualquer risco que isso possa incorrer na sua carreira, na sua profissão. Ele tem um ódio visceral ao Bolsonaro que é quase patológico. E está usando a toga e a nossa Suprema Corte como um instrumento para poder executar esse ódio, para transformar esse ódio em ação. E aí veio um vídeo agora, que eu não sei quem gravou, mas é um vídeo de dentro da cela. Então eu quero que vocês entendam o que é essa tortura que o Bolsonaro está passando, tá? As pessoas acham que porque a cela do Bolsonaro está do lado da casa de máquinas dos ar-condicionado lá da Polícia Federal. E as pessoas talvez não entendam. Às vezes você tem um ar-condicionado na sua casa e você acha que o barulho não é tão preocupante. Mas isso aqui que eu vou te mostrar para vocês é o barulho de um ar-condicionado industrial. Ele se assemelha mais a uma turbina de avião do que um ar-condicionado. Que é esse vídeo aqui mostrando, olha a situação que o Bolsonaro tem, olha o que ele tem que escutar. Quase que a totalidade durante o dia, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. É esse barulho aqui, ó. Você conseguiria aguentar 12 horas por dia com esse barulho na sua cabeça? Essa aqui é a porta do banheiro que vocês viram nessa cena de cá. Essa técnica, inclusive, é uma técnica de tortura, foi muito usada na China, em várias outras ditaduras, tá? Técnica de supressão sensorial, ou você coloca um som muito alto, ou uma luz muito forte, e dessa forma você desestabiliza a pessoa psicologicamente. É uma técnica usada para que as pessoas admitissem qualquer crime possível, né? Para que elas pudessem parar de ter esse sofrimento. E nós temos no Brasil um ministro da nossa Suprema Corte, o detentor de todo o poder brasileiro, que inclusive agora é médico também, né? Suspendendo a sindicância do Conselho Federal de Medicina. Nenhum ser humano, gente, deveria... Não importa se é bolsa... Cara, pega a pessoa da esquerda que você mais odeia aí. Vai, pega o Lula. Qualquer um que seja, pega o Lula. Se fizessem isso com o Lula, eu tenho certeza que você, que não gosta do Lula, também ficaria indignado. Essa é a diferença da direita para a esquerda. Você que não gosta do Lula, não gosta do Boulos, desse pessoal da esquerda, você ficaria indignado também se esse nível de tortura tivesse acontecendo até com as pessoas que você mais desgosta. Mas a esquerda não. E o Moraes não. Eles adoram ver o sofrimento de quem pensa diferente deles. E nós estamos vendo isso. Olha, a gente está fazendo tudo que é possível, sinceramente. Já temos aí no Senado 41 assinaturas de senadores, 52 assinaturas de senadores pedindo prisão domiciliar. Nós estamos denunciando para a OEA, para a imprensa internacional, nós estamos mandando vários relatórios do que está acontecendo. Eu já consegui 142 assinaturas na Câmara dos Deputados. Só que eu vou te ser sincero, cara.
Com o Alexandre de Moraes, nada o atinge. Nada. A imprensa, a esquerda, criou um ser que ele é inalcançável, inatingível, blindado. Nada. A Magnitsky foi retirada dele, gente. O que nós podemos fazer? Então, a gente está pensando em voltar para as ruas, óbvio. Agora, janeiro, o pessoal não tá viajando, mas em fevereiro nós vamos ter que voltar e vai ter que ir em massa. Olha o que está acontecendo no Irã. A população está conseguindo derrubar uma ditadura fundamentalista islâmica, que, me desculpa, é pior do que a gente está vendo aqui. E eles estão conseguindo, eles estão indo para as ruas e não voltam para suas casas. Já são milhões de pessoas. Eu não vejo outra solução para o Brasil, a não ser fazer isso. De forma organizada, ordeira, colocar uma data, estipular uma data. Mas como eu faço parte de um grupo dos deputados da oposição, nada é decidido assim. A gente tem que sentar, a gente tem que ter uma reunião, nós vamos ter que ver qual o local, como é que vai ser o procedimento. A gente não pode só uma pessoa sair decidindo. É um grupo que eu faço parte. Mas a minha opinião tem que voltar para as ruas, mas dessa vez, cara, não é milhões. Eu sei que se você está desanimado e desestimulado, imagina o povo do Irã, que desde os anos 70 vive uma ditadura do fundamentalismo islâmico. Eles sim deveriam estar desanimados e derrotados e frustrados, mas eles estão indo para as ruas e estão conseguindo virar o jogo. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que a condição de saúde de Jair Bolsonaro estaria sendo agravada pelo regime de custódia. Michele disse que houve mudança no procedimento de segurança após a troca de equipe. Quando a custódia era feita pela Polícia Federal, a porta da cela permanecia aberta. Já com a Polícia Penal Federal, o quarto passou a ficar trancado. Michele segue preocupada com a possibilidade de uma nova queda sem que os agentes possam agir rapidamente. Michele também declarou que as autoridades que já foram informadas, abre aspas, sobre os riscos reais de morte que ele corre ao permanecer 24 horas trancado em um quarto, apresentando tontura em decorrência dos efeitos das medicações. Ana, eu começo com você. Neste fim de semana, mais uma vez, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro pediram a prisão humanitária, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue naquela sala de 12 metros quadrados da Superintendência da Polícia Federal, sozinho. A gente lembra que ele ficou 8 dias hospitalizado, na última das intervenções, né? Porque foram várias, ficou 8 dias hospitalizado, voltou para a cela sozinho no dia 1º de janeiro de 2026 e ele precisa de cuidado de acompanhamento, vamos dizer assim, 24 horas por dia, em razão aí de todo o estado, o quadro de saúde, o contexto, né, delicado de saúde do ex-presidente. Paula, e eu vou seguir cobrando os políticos de direita que se elegeram na onda do Bolsonaro. Há deputados e deputadas muito bons, combatentes, que estão sempre ali, fazendo requerimentos e na tribuna, mas há muito silêncio também. Alguns não estão gostando dessa cobrança do povo, é uma cobrança que não é só minha. O Renzo Grace, da família Grace, cobrou essa semana também nas redes sociais. Recesso com o presidente Bolsonaro desta maneira. Quando eu vi essa foto, Paula, que o Carlos Bolsonaro postou, num primeiro momento você pensa assim, poxa, será que não é melhor resguardar o presidente e não postar uma foto dessa? É uma foto, de uma certa forma, mostra uma intimidade muito grande num momento delicado. Mas depois, Paula, essa foto merece ser vista e revista não pela esquerda, mas pela direita no Brasil, por todos esses deputados, deputadas, senadores, senadoras, congressistas que estão em recesso. Mas não tem nada para a gente fazer. A gente já fez um requerimento para A, para B, para C. Continua fazendo. Vai para o plenário. Vai para o microfone, obstrui, pede sessão extraordinária. O que não dá é para ver esse tipo de foto e achar que o Brasil está normal. Um presidente que, antes dessa foto, foi condenado a 27 anos de prisão
por um golpe que não existiu. E nós estamos em recesso. Então, eu sei que teve alguns políticos em Brasília que não gostaram das críticas que influenciadores, jornalistas, cidadãos conservadores, liberais estão fazendo a esses congressistas. Mas aguentem essas críticas, sim. Vocês não podem fugir dessas críticas, não, porque é ano eleitoral. Então é melhor conter as críticas, já que a gente precisa, né, correr uma eleição importante. As críticas vão seguir. Porque essa foto, se a produção puder colocar mais uma vez na tela, essa foto do presidente Bolsonaro é uma foto de um sistema bruto, totalitário, de um judiciário corrompido, ativista, militante, mas é uma foto também que vem do silêncio da tal direita em Brasília. Bom, Marcília, o estado de saúde de Jair Bolsonaro, na semana passada, ensejou mais uma decisão absurda ali do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a nulidade, né, anulação de uma sindicância que foi solicitada pelo Conselho Federal de Medicina, que emitiu uma nota, pediu a instalação de uma sindicância em relação à atuação ali da equipe médica, né, da Polícia Federal. Na sequência, uma decisão do ministro anulando e ainda chamando o presidente do CFM para uma oitiva para prestar esclarecimentos a respeito desse pedido. Chamou o presidente do CFM para ser constrangido, intimidado. É para isso que chamou, para a Polícia Federal intimidar um presidente do Conselho de Medicina, que é uma vergonha, uma completa vergonha, o ministro Moraes se metendo em questões éticas de conselho profissional. Quer dizer, então amanhã, sei lá, tem um problema numa ponte e alguém vai ver se a ponte foi bem feita ou não, chama o Moraes, ele vai lá para um capacete e vai ver se a ponte foi feita ou não, se a sindicância deve ou não ser feita. Teve um problema no paisagismo da tua casa, chama o Moraes, que ele vai lá e vira arquiteto também, ou paisagista, e sei lá mais o quê. Quer dizer, é uma completa vergonha, ainda põe a Polícia Federal para passar o constrangimento de intimidar um médico. Né? Um médico, Moraes perseguindo médico, é a maior vergonha dos últimos tempos. Além de torturar o Bolsonaro, que é isso que ele está fazendo, vamos dar o nome ao que está acontecendo. Isso é tortura. Tortura, aliás, é tão importante esse nome tortura, que a tortura é a única coisa, uma das únicas coisas. Tortura, terrorismo e crime hediondo são os únicos que não podem ser anistiados. Então a gente fala tanto que o Moraes acha que a anistia não poderia ser feita em relação aos réus do dia 8, a única anistia que não poderia ser feita é em relação a ele, as ilegalidades que ele comete, porque tortura não é anistiável. E o Moraes está torturando o Bolsonaro. E por que está torturando? Porque ele é desumano? Também, mas não apenas por um cálculo político. O cálculo político é matar o Bolsonaro politicamente. Né? E se de quebra isso não for possível de fazer na abstração, né? Simbolicamente, talvez então matar também do ponto de vista corpóreo, do ponto de vista dele próprio. Porque afinal de contas eles querem impedir que o Bolsonaro não é mais ser um político, não é mais ser viável politicamente, eles querem que o Bolsonaro seja visto como um político, que influencie a política desse ano, que influencie nas eleições. E é para isso que estão torturando o Bolsonaro. Vale a gente recuperar que há 4 semanas atrás, né, houve um burburinho de que ministros teriam reservadamente dito que a prisão domiciliar humanitária do Bolsonaro seria concedida após as eleições. Quer dizer, isso fica claro que o cálculo é político. Enquanto isso está o Collor com a prisão domiciliar humanitária na casa dele na orla lá de Maceió, porque ele tem um problema de bipolaridade. Então, assim, faça-me o favor, é absurdo o que o Moraes faz com o Bolsonaro, é absurdo o que o Moraes faz com os médicos, é absurdo o que o Moraes faz com a gente. Marcília, só para a gente entender aqui, em condições normais deveria haver um juiz para cuidar da execução dessa pena. No caso, o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, chamou para si
essa função. Agora, os advogados poderiam pedir à PGR, ao Ministério Público, para se manifestar a respeito dessa prisão humanitária, ou cabe exclusivamente ao juiz da execução penal deferir ou não a prisão domiciliar? Pois é, o Moraes, os advogados poderiam, em tese, questionar se o Moraes ele deveria ser esse juiz da vara de execução, mas isso meio que já foi, já passou. Né? Agora não dá mais, o Moraes já assumiu essa função. Aliás, curiosamente, quando houve, lembra-se daquele cara do relógio, né, que derrubou o relógio e etc. Ele, quando um juiz de uma vara de execução o soltou, porque não tinha tornozeleira, tinha um problema técnico, e um juiz da vara de execução o soltou, o Moraes, ele não apenas revogou a decisão do outro juiz, como fez com que esse juiz também prestasse esclarecimentos. Esse juiz teve que pedir desculpas. Então, a questão é tão grave que não é que o Moraes apenas assume a função do juiz da vara de execução. É que o Moraes ele põe o juiz da vara de execução submetido a ele. E se não lhe concede as ordens, se não faz a sua vontade, ele ainda vai lá e constrange. Ele não constrange só médico, ele constrange também os juízes. Em 2025 foi um ano muito pesado, com muita corrupção no governo Lula, gastança desenfreada, destruição da economia, isso sem falar nas injustiças supremas, na censura, nas perseguições, nas prisões ilegais, nos julgamentos nulos que os petistas insistem em chamar de defesa da democracia. Mas vamos entrar em 2026 com uma boa notícia? Afinal, 2026 será um ano desafiador, então nós merecemos um respiro. Vamos celebrar que os jovens brasileiros, ao contrário do que se pensa, são na maioria conservadores. Sim, está provado em pesquisa e vamos falar sobre isso aqui. Primeiro eu preciso convidar quem ainda não é assinante da Gazeta do Povo para que entre no novo ano apoiando um jornal com mais de 106 anos de história, reconhecido pela credibilidade e pelo compromisso com a verdade. Aproveite a promo da virada e ative 6 meses de acesso por apenas R$1 por mês. São mais de 96% de desconto para você começar 2026 realmente bem informado. E tem mais, ao assinar você ganha o e-book do clássico Frankenstein, escrito por Mary Shelley, direto na Biblioteca Gazeta. Assine agora em gazetadopovo.com.br/R$1, 1 em numeral. Você também pode assinar acessando o QR Code da tela ou pelo link da descrição do vídeo. Gazeta do Povo me informa e pode informar você também. Vamos agora à boa notícia para encerrar o ano. Você certamente já ouviu falar da geração dos Millennials e da geração Z. Talvez até faça parte de uma dessas. Os chamados Millennials são as pessoas que nasceram no final do século XX, já perto da virada para o século XXI, virada também do segundo para o terceiro milênio. Nessa contagem depois do nascimento de Cristo. É quem agora, no fim de 2025, início de 2026, tem 30 e poucos ou 40 e poucos anos. A geração Z é mais jovem, nasceu já no finzinho dos anos 90 e início dos anos 2000. Qual é a boa notícia demonstrada em pesquisa recente? A maior parte desses jovens de 20, 30, 40 e poucos anos não é petista, não é socialista ou comunista. Mesmo tendo sido a faixa etária mais doutrinada na escola, conseguiu se libertar das amarras da lavagem cerebral, informando-se pelas redes sociais, direto na fonte e não mais somente pela televisão, que infelizmente virou um meio de alienação coletiva, de deturpação dos fatos, de enviesamento das notícias, sempre para favorecer a esquerda. Afinal, os próprios jornalistas brasileiros admitiram também em pesquisa relativamente recente que são quase todos de esquerda, cerca de 90%. E muitos ainda orgulham-se de militar através do noticiário, de deturpar os fatos para manipular a opinião pública, favorecendo a narrativa da extrema esquerda que eles tanto apoiam. Mas voltando à pesquisa sobre os millennials e a geração Z.
O Instituto de Pesquisas Atlas Intel perguntou a pessoas na faixa dos 30 a 40 anos em qual espectro político se classificam e descobriu que esta é a faixa etária menos esquerdista do Brasil. Só 27% disseram se identificar com a esquerda. Entre os jovens da geração Z, nascidos de 97 a 2009, o resultado foi quase o mesmo. Apenas 31% se disseram mais alinhados a ideologias de esquerda ou centro-esquerda, enquanto 52% são de direita ou centro-direita, sem nenhum problema com isso. Resumindo, aquela faixa etária que tanto nos preocupa a nós, os nascidos antes dessas duas gerações, aquela faixa etária parece estar entendendo que é muito feio ser de esquerda. A esquerda mente, aplaude bandidos, persegue inocentes, adora censura, ditadura, passa pano para tiranos, vota em governos que roubam o pobre, o aposentado, o pensionista e finge se preocupar com o social, mas quer, na verdade, escravizar mentes de pessoas mais simples para que elas fiquem eternamente na dependência do governo, votando sempre nos mesmos, para não perder a boquinha, em vez de serem orientadas, auxiliadas para se capacitar para empregos melhores e se livrar dessa escravidão das migalhas que o governo petista distribui através de bolsas e vales. É por isso que o PT quer tanto regular as redes sociais e regulamentar as plataformas. Controle do discurso. Quanto mais liberdade e espaços tivermos, mais fácil será para escancarar as narrativas mentirosas, a deturpação do noticiário, a desumanização de quem pensa diferente, as injustiças, as perseguições e as artimanhas da esquerda quando está no governo para saquear quem trabalha duro, produz riqueza, produz empregos e fingir distribuir para os pobres, quando na verdade está engordando os próprios cofres para se perpetuar no poder. Não descuide dos jovens com quem você convive. Se você é jovem, de direita, não desista de conversar educadamente com aqueles que ainda estão perdidos nas mentiras da esquerda. E vamos para 2026 de cabeça erguida, com a honestidade e a coragem de sempre, vencer quem tenta desconstruir o Brasil. 2026 está aí e vamos trabalhar para que seja um ano verdadeiramente dos brasileiros de bem, que querem um país mais justo, mais próspero, mais seguro, mais honesto, livre do petismo. É um ano eleitoral e cabe a todos nós trabalharmos para gerar mais e mais consciência. Conto com vocês. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, inscreva-se no canal da Gazeta do Povo para ajudar o algoritmo a distribuir os conteúdos do jornal. E não esqueça, se ainda não é nosso assinante, é a última chance. Promo da virada, R$1 por mês nos primeiros 6 meses. Você vai gastar R$6 e ter 6 meses de acesso ilimitado a todo o conteúdo da Gazeta. Um presentão também para aquele amigo que ficou sem presente de Natal, hein? Assine aí gazetadopovo.com.br/R$1, 1 em numeral. Você também pode acessar a promoção apontando a câmera do celular para o QR Code da tela ou clicando no link na descrição do vídeo. Eu lembro que eu sou colunista da Gazeta e te espero lá no jornal. Até o próximo vídeo.